porque a partir do nosso fundo musical é que nós iniciamos o culto, né? E você é convidado para orar com a gente e logo depois participar com a gente do alimento espiritual. É muito bom a gente aprender na palavra de Deus, né? Ter esclarecimentos bíblicos sobre a Bíblia. É curioso, né? É interessante, mas é isso. É esclarecimento bíblico sobre a Bíblia. Porque existe uma opção de esclarecimentos da Bíblia que não são bíblicos, né? Deus é Pai Todo-Poderoso. Amado Senhor, grande, poderoso, Mestre, Tu és o nosso Mestre. Aquele a quem nós seguimos, aquele de quem nós aprendemos, aquele que nós amamos, tememos, respeitamos, adoramos. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Santo, Santo, Santo. Santíssimo, Deus único e poderoso. Aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Apesar de toda a confusão, de todo o emaranhado que fica na nossa mente, porque são coisas que a gente quer resolver, não resolve, são coisas que às vezes não dependem da gente, ou na maioria das vezes não depende da gente, e a gente sofre. Apesar de tudo isso e outras tantas coisas que não são declaradas, recebe-nos como adoradores do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a aquietarmos o nosso coração, a abrandarmos a nossa mente, para que estejamos íntegros neste culto somente ao Senhor. O Senhor é o único que precisa e merece ser adorado. Fala conosco. Aceita-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco. Afasta de nós, Senhor, livra-nos da mentira. Ah, Senhor, dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, que eu coloco aos teus pés, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Lembrando, você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você puder nos ajudar financeiramente, né? A gente tem coisas para serem pagas. A internet, o Extreme que põe no ar a Rádio Graça e Paz. Enfim, irmãos, o site que todo mês a gente paga. Nos ajude. Se você puder. Se você não puder, o que eu posso fazer?
continuo fazendo o meu trabalho aqui. Mas se você puder nos ajudar financeiramente, a sua ajuda é extremamente bem-vinda. Vamos abrir a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Enquanto você vai aí lá no finalzinho da Bíblia, finalzinho da Bíblia quer dizer antes do livro do Apocalipse, que o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Então, um pouco antes, você vai encontrar 1 e 2 Pedro. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Enquanto você abre, eu vou tomar um cafezinho. Só um café nesta manhã para dar uma levantada, né? Um up. Tá? Eu tenho certeza que você já leu, já ouviu muita coisa a respeito disso, mas hoje eu quero falar disso para você e tem um detalhezinho nesta passagem que talvez você nunca tenha botado reparo. Você nunca tenha reparado. E esse detalhe, ele é importantíssimo para a gente entender verdadeiramente aquilo que está escrito. Vamos ler? Deixa eu botar o óculos. 1 Pedro 3, 18, 19 e 20. Está escrito assim, ó. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Tem um detalhe nesta passagem, porque a gente ouve, você já ouviu muita coisa, que Jesus desceu no inferno e não sei o quê, e que Jesus foi lá e pregou o evangelho para aqueles que tinham morrido, não é? Quantas coisas a gente já ouviu? Eu já ouvi, acreditei, né? Assim, e depois a gente vai estudando, vai lendo, vai prestando atenção, e a gente fala, oh caramba, eu não tinha prestado atenção nisso daqui. O que você prestou atenção nesta passagem? O que saltou aos seus olhos aí? Tenho certeza que aos olhos de alguém este pequenino detalhe saltou. O que? Se puder, você que está aí pelo aplicativo, né? Infelizmente a gente não consegue falar pelo aplicativo, mas se você que está pelo Facebook, você pode escrever aí, me saltou aos olhos tal detalhezinho do que eu estava lendo. Esperar um segundinho para ver se
alguém botou reparo aí nesta leitura que nós fizemos, porque sem esse detalhe a gente fica imaginando coisas. E este detalhe é que vai nos levar exatamente ao ponto, para a gente compreender esse negócio aqui que diz que Jesus, né, pregou aos espíritos em prisão. Quem são? São demônios? Jesus foi lá pregar para os demônios? Mas os demônios já não estão condenados? São espíritos de pessoas que já morreram? Vamos entender. Este espíritos em prisão, a gente precisa entender que é Lembra quando eu falo assim para vocês? Olha, gente, texto no contexto. Marília, mas a gente precisa entender melhor isso aí. Agradeço o seu comentário, tá? A gente precisa entender, né, o contexto que está no texto. Agradeço, Hassan, mas a gente precisa entender melhor isso aí também. Vamos lá, vamos começar a entender aqui. Pregou aos espíritos em prisão, os quais, quem? Os espíritos em prisão, estes são os quais, né? Noutro tempo foram desobedientes. Quando? Que tempo? Que tempo que esses espíritos que estão presos hoje foram desobedientes? Este é o detalhe. Este é o detalhe. No tempo em que a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, aguardava. Boa, Otávio, este é o detalhe, perdão, juntei detalhe com Otávio. Otávio, correto. O tempo de Noé, a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Este é o detalhe, para a gente entender. Para a gente não ficar falando, é isso, é aquilo outro. Ninguém vai ser condenado ao inferno porque entendeu errado. Porque isso aqui não é ponto de condenação. Mas a gente só ama quem a gente conhece. E entender aqui nos leva a conhecer melhor a Deus, para poder amá-lo na sua plenitude. Você nota, querido irmão, querida irmã em Cristo, que o corpo de Jesus estava morto, né? Mas Jesus estava vivo espiritualmente. Ele estava vivo, o corpo dele. A carne de Jesus é que estava ali, no sepulcro. Porque isso aconteceu neste período, né? Da morte à ressurreição, nesse período de 3 dias.
Então ele vai e visita os espíritos em prisão. Agora, estudar a Bíblia. 4 coisas sobre os espíritos mencionados aqui em 1 Pedro 3, 18 ao 20. São espíritos. Não tem corpo. Espírito não tem corpo. Segunda coisa, estão presos. Terceira coisa, o pecado ou os pecados, eu não sei, a Bíblia não é clara aqui, cometidos ou cometido, foi antes do dilúvio. Pera, irmão, estou explicando, não adianta eu falar o que são e não explicar. Aí você fala para alguém, a pessoa fala, não, mas não entendi, você também não sabe explicar. Não é? Então, calma. Calma que nós vamos chegar lá. E o assunto não é tão simples assim. Então, a terceira coisa é que o pecado deles, ou a quarta coisa, ou melhor, é que eles cometeram pecado antes do dilúvio. E Jesus visitou esse lugar, este cativeiro, esta prisão, para lhes fazer um anúncio, para anunciar alguma coisa para eles. Quem eram exatamente esses espíritos? Isso tem sido motivo de uma discussão, um bate-boca, cada um acha uma coisa. O irmão escreveu aqui, olha, então esses espíritos não são os anjos caídos? Porque ele já ouviu isso. Alguém falou para ele que era isso. Eu não estou dizendo nem que é, nem que não é. Eu estou dizendo que esse assunto já é assunto de discussão há décadas. Então, para a gente entender bem isso, a gente precisa primeiro entender o que significa a palavra espíritos na Bíblia. O que é espírito na Bíblia? Aí nós temos que ir lá. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita, a maioria aqui, no grego. A maioria. Então nós vamos lá no grego buscar a palavra. Olha, presta atenção. A palavra espírito no grego é pneumazin, que é uma forma da palavra pneuma. Pneuma não quer dizer espírito. Pneuma quer dizer ar, quer dizer respiração, quer dizer vento. Tudo isso é pneuma. Pneumonia. O ar do pulmão, o reservatório de ar do nosso corpo, os pulmões. Está entendendo como é que se estuda a coisa? Então a gente vai lá no grego e entende isso. E esta palavra, pneumazin, que quer dizer espírito, que vem da palavra pneuma, ela é usada no Novo Testamento para se referir a anjos. Como é que a gente sabe? Porque você vai em outras passagens, como Hebreus 1,14, por exemplo. Está lá essa palavrinha,
pneumazim. E está se referindo a quê? No contexto de Hebreus 1,14, a anjo. Então ela é usada para anjo. Mas ela é só usada para anjo? Não. Em Marcos capítulo 1, versículo 23, no contexto, ela é usada também para demônio. Mas então ela é um anjo caído? Mas tem um problema. Em Mateus capítulo 27, versículo 50, ela se refere ao Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 17, a palavra pneumazim, que é uma forma do termo pneuma, em João 14, 17, quer dizer o quê? Espírito Santo. Em Coríntios 2,11, quando eu não falo nada é 1 Coríntios, tá? Ali a palavra pneuma, pneumazim, está se referindo ao espírito humano. Olha como é importante o texto no contexto. É fundamental para entender a Bíblia. Senão o entendimento é todo errado. A Bíblia deixa clara para a gente que o ser humano, os seres humanos possuem espíritos, possuem pneumazim, que vem de pneuma. Hebreus 4,12 esclarece isso. A Bíblia nunca, em lugar nenhum dela, ela se refere a seres humanos como espírito. Quando a Bíblia está falando de um ser humano, de um de nós, não usa o termo espírito. Nunca se diz que o Espírito Santo, os anjos e os demônios, você também não vai encontrar isso que eu estou falando na Bíblia. Espírito Santo, anjo e demônio, você nunca vai encontrar que eles são possuidores de espíritos. Olha só como não é tão simples. E agora você começa a receber informação. Quando é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Que lugar você vai achar na Bíblia que o Espírito Santo tem espírito? Ele é o próprio Espírito. Você nunca vai achar que um anjo tem espírito, porque ele é espírito. Você nunca vai achar na Bíblia dizendo o espírito de um demônio, porque ele é um espírito. Eles são espíritos. Espírito Santo, anjos e demônios são espíritos. Então, o significado padrão da palavra espírito, aqui em Pedro 3, 18 ao 20, na frase espíritos em prisão, significa o que, Djalma? Que conclusão a gente chega depois de tudo isso? Espíritos em prisão. Está vendo como é importante você saber quando a Bíblia se refere a anjo? Não fala espírito. Quando se refere a demônio, não fala o espírito. Fala o demônio, o anjo caído. Quando se refere ao Espírito Santo, não fala em espírito, é o próprio Espírito. Não é? Quando se refere a Deus, não fala, por exemplo, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Então,
esses espíritos em prisão não eram seres humanos, usando a própria Bíblia. Não eram seres humanos. Os espíritos em prisão não podem ser os santos anjos, porque os santos anjos nunca pecaram e nem estão em prisão, nunca estiveram presos. E se os espíritos em prisão não são os espíritos dos seres humanos falecidos, isso deixa para a gente uma opção só. Edjalma. Deixa para a gente que opção? Que os espíritos em prisão são demônios. Por causa disso que eu tive que explicar a coisa que eu não gosto de falar, porque o grego, porque no grego, sujeito, né? A pessoa fala assim, mas eu não sei nada de grego. Pois é, mas para estudar a Bíblia. Então a gente sabe que não são todos os demônios que estão presos. Não sabemos. O Novo Testamento, ele traz para a gente uma opção de exemplos da atividade demoníaca na Terra. Então a gente conclui, de posse desta verdade, desta informação, que os espíritos em prisão deve ser um grupo de demônios que, ao contrário do resto dos seus aliados, dos seus pares demoníacos, estão sendo mantidos em prisão. Conclusão bíblica. E qual seria o motivo desses espíritos, desses demônios estarem presos? Se você abrir aí, olha, bom, vamos lá. Em Judas, capítulo 1, versículo 6, a gente tem uma pista, porque a gente pergunta e a Bíblia responde para a gente. Agora, ela não responde para a gente na linha seguinte. Ela responde no seu conteúdo. Então eu estou perguntando, por que Bíblia, palavra de Deus, por que esse grupo de demônios está preso? Em algum lugar tem a resposta. Quando eu digo a Bíblia responde, é porque ela tem a resposta a todas as nossas perguntas. Não no parágrafo seguinte. Às vezes, como é o caso aqui, nem na própria carta, nem no próprio livro. Mas Judas 1,6 nos dá uma pista importante. E os anjos, está lá em Judas 1,6, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo Edjalma do grande dia. Por que você está falando toda hora do Edjalma? Porque ele está escrevendo as coisas aqui. Você que está pelo Facebook está lendo. Agora quem está pelo site, pelo aplicativo, pela Rádio Graça e Paz, não. E eu estou interagindo aqui. Entendeu? Viu, Edjalma? Tá na linha correta aí. O grande dia. Judas 1,6
né, fala isso para a gente, que há alguns anjos que cometeram um crime perante a lei de Deus, flagrante de algum tipo. Agora, eu não sei que tipo de pecado eles cometeram. Eu só sei que não guardaram, olha só, não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Aí eu convido você a ler Apocalipse 9, do 1 ao 12. Depois o 14 e o 15. E também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Também falam de um grupo de anjos muito perversos. Obrigado, Fábio. Eu estou falando aqui, o Fábio está escrevendo aqui as passagens que eu estou indicando. Obrigado. Existe um grupo de anjos perversos que estão atualmente presos. Aí, isso tudo vai remeter... daqui para frente, esse trecho que eu vou falar agora, é uma suposição. Porque ninguém pode afirmar ou negar isso que eu vou falar. Até hoje, né, ninguém achou a resposta clara disso na Bíblia. Agora eu vou mudar um pouquinho o assunto. Não vou falar daqueles espíritos, vou falar, mas de uma outra forma. O pecado desses espíritos que estão em prisão, desses demônios, que Jesus foi lá e pregou para eles no período da morte física à ressurreição, nos 3 dias que Jesus ficou no sepulcro, pode ser, eu não posso afirmar, e ninguém pode, que esteja relacionado com Gênesis capítulo 6, versículo 14. Pode ser. Pode ser que esses espíritos, esses demônios que estão em prisão, seja esses que está registrado em Gênesis 6, do 1 ao 14. Os filhos de Deus se acasalando com as filhas dos homens e produzindo uma raça de gigantes, os nefilins, né? Pode ser. Eu não posso afirmar nem que sim e nem que não. Nem eu e nem ninguém, né? Que esses filhos de Deus sejam esses anjos caídos que se envolveram com mulheres num ato de desobediência antes do dilúvio. Se envolveram com mulheres e tiveram filhos. Eu estou dizendo que pode ser, eu não estou afirmando. Ninguém pode afirmar isso.
A gente procura entender a Bíblia, mas tem coisa que a gente não chega. E quem chega a uma conclusão não satisfaz. Está certo, a pessoa precisa buscar entendimento, mas não satisfaz quando a gente começa a relacionar com outras coisas da Bíblia. E isto pode ter sido ato de desobediência desses espíritos que não eram seres humanos, não, né? Eram anjos caídos, porque ninguém nasceu demônio. Porque o apóstolo Paulo, eu gosto tanto do Paulo que tudo para mim foi Paulo, mas aqui no caso não é. O apóstolo Pedro, na verdade, no capítulo 3, versículo 19, ele parece provável. Então, Edgar, a gente já viu, a Bíblia mostra, o Edgar está perguntando assim, mas como espírito tem acasalamento com mulheres? A Bíblia está cheia de casos de espíritos. Todas as vezes que um espírito, que um anjo apareceu para um ser humano, ele apareceu em forma corpórea. Ele tinha um corpo. E agora? Respondendo à pergunta do Edgar. Como que um espírito, né? Os anjos lá de Ló tinham forma corpórea. E outras tantas passagens da Bíblia nos mostram anjos em forma corpórea. Então é possível, provável, né, que demônios conviveram com mulheres e por esse eu não sei, Jaico, não era virtual nada. Se tinha forma corpórea, era normal, né? Eu não sei. A Bíblia não esclarece isso. Não esclarece, não adianta, não esclarece. Eu já vi explicações que não esclarece, entende? Então, o que pode ser é que esses espíritos em prisão, esse Jaico é terrível, gente. Pessoa maravilhosa. É provável que tenham se relacionado com mulheres. E para que isso não voltasse a ocorrer, Deus encarcerou esses anjos por causa desse pecado, desencorajando outros espíritos a tentarem a mesma coisa, se reproduzir com mulheres. Né? Então, de acordo com 1 Pedro 3,19, Jesus pregou a esses espíritos em prisão. Por quê? Vou voltar, né, no grego de novo, não tem jeito. O termo usado lá no grego quer dizer o quê? Pregou significa o quê? Declarar publicamente, anunciar. É isso que é pregar, não é colocar o prego lá,
né? É anunciar. Pedro diz que Jesus foi ao abismo e proclamou a sua vitória aos anjos caídos e presos. É isso que Pedro está falando. Exatamente isso. Que Jesus foi lá e proclamou a vitória dele na cruz a estes anjos que haviam pecado e que estão até hoje presos em prisão. Como é que se... Edgar, você que perguntou sobre um espírito, né? Como é que vai se relacionar um espírito ter relacionamento com mulher? Como é que se prende um espírito? Olha aí. Como que eu vou prender um espírito? Espírito! Deus os mantém em prisão. Né? A mesma dificuldade, não pensa você que eu não tenho, eu tenho dificuldades também de entender muita coisa. A mesma dificuldade que eu vejo de um espírito manter um relacionamento sexual com uma carnal, com uma mulher, eu também tenho. Como é que esses espíritos estão presos lá? Como é que se prende espírito? A gente até, os pentecostais aí, está amarrado, mas está toda hora atuando, e quem desamarra? Né? É exatamente insondável a sabedoria de Deus, e a gente sabe um pouquinho. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe, né? Então, Jesus foi dizer o que lá para eles? Em termos bem humanos, por favor. Termos bem humanos mesmo. Termos bem carnais, eu vou usar isso. Vocês perderam. É isso que Jesus foi dizer lá para eles, em termos bem carnais, mas para todo mundo entender. Quem triunfou foi a cruz. A cruz triunfa sobre todo o mal. Eu deixo aí para você ler, porque o nosso tempo já estourou. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15. Espero que esta explicação tenha te ajudado a entender um pouco mais a palavra de Deus e o caminho, que a gente usa para compreender as coisas da Bíblia. Este é um dos caminhos, entendeu? Todo-poderoso, maravilhoso e grande Deus, ó Senhor, insondáveis, como diz nosso irmão Edgar, são os seus conselhos, insondáveis é a tua sabedoria, mas graças a Deus, graças ao Senhor, que Jesus triunfou. E como é bom a gente ter argumentos sólidos de entendimento bíblico. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Nosso coração está mais leve, nossa mente mais tranquila e a nossa fé fortalecida, porque Jesus triunfou. Glórias a ti. Esta é minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome daquele que triunfou, Cristo Jesus. Amém.